Pegue o seu café e a sua Bíblia, porque está começando o Café com Propósito, um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulher com propósito! Hoje iniciou mais um dia e nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Já parou para pensar que algumas coisas na nossa vida podem estar desalinhadas porque nós estamos desorganizadas? Deus ele tem um princípio na sua criação. E é baseado nesse princípio que nós vamos falar hoje sobre organização. Eu quero te convidar a ficar aqui até o final do vídeo, porque eu vou te dar uma chave para poder ser uma pessoa planejada e organizada e fluir no seu propósito. Eu sou a Andrele Poroca e esse devocional acontece de segunda a sexta-feira, de 7h45 da manhã. Aproveito para incentivar você a entrar no meu canal, maratonar todos os nossos vídeos. Tem devocionais de outros dias e também tem palavras completas. E muito mais está por vir. Por isso, para não perder nada, aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações. E incentivo você também a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais corações. Então, se inscreve agora. Se inscreveu? Comentou? Curtiu? Faz agora e não perde essa oportunidade de estar contribuindo no reino de Deus. Vamos à palavra de Deus? Hoje nós vamos ler dois versículos em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1, verso 31, que diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, e a manhã do sexto dia. Capítulo 2, verso 1. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Aqui nós vemos Deus criando todas as coisas. E a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer é que esse mundo perfeito que você está vendo não foi criado por mãos humanas, nem uma explosão no universo que aconteceu há milhões de anos atrás de maneira tão perfeita e nunca mais se repetiu. Esse universo perfeito, essa criação maravilhosa, veio de um Deus poderoso que decidiu criar todas as coisas. E na sua criação, ele colocou ordem, ele colocou sequência de organização, ele colocou cada coisa em seu lugar. E na nossa vida não é diferente. Precisamos colocar ordem, organização e cada coisa em seu lugar. Porque senão nós vamos andar desordenadas, desorganizadas e a nossa vida vai estar fora do lugar. Precisamos ser mulheres que são dedicadas a fazer as coisas de maneira estratégica para fluir no nosso propósito. Foi necessário Deus criar cada coisa no seu lugar, do seu jeito e no seu tempo. No primeiro dia, Deus se dedica em criar uma coisa, no segundo, no terceiro. Cada coisa precisava ser feita no seu tempo para que as outras fossem criadas. Então, de maneira organizada e estratégica, Deus vai criando cada coisa. Ele não poderia criar os animais em primeiro lugar, ele precisou criar a terra. Ela era sem forma e vazia. Depois Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus começou a criar as coisas. Porque primeiro Deus sabe exatamente aquilo que vai acontecer na nossa vida. Ele sabe os momentos certos, ele sabe as circunstâncias certas, ele sabe o cenário adequado. Às vezes a gente não entende, a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Deus, o Senhor deveria ter feito dessa maneira. Primeiro deveria ser assim e depois ser assado. O Senhor deveria fazer como fez na vida de alguém, o Senhor deveria fazer como fez na vida de pregador X, de cantora Y, de pastor W. Mas a gente aprende com Deus é que Ele sabe o que vem primeiro, o que vem depois. Ele sabe colocar cada coisa em seu lugar e no seu tempo. Então aprenda a primeira coisa neste dia, que Deus ele conhece exatamente a estrutura da nossa vida, o tempo delas acontecerem e o que precisa acontecer primeiro. Às vezes vem primeiro uma dor, mas depois vem uma alegria. Mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando em tudo e em todos para cooperar com a sua boa criação. A segunda coisa que nós podemos aprender é que ele criou as coisas, ele desenvolveu. E nós precisamos ser mulheres mais criativas. Mulheres que têm propósito, elas têm criatividade, estratégia. Elas são mulheres que buscam desenvolver coisas novas. Então, nós precisamos usar a criatividade que Deus nos deu para ser quem Ele nos chamou para ser. Mulheres criativas, que não precisam imitar umas às outras. Mas podemos usar referências, podemos aprender umas com as outras. Mas imitar, a imitação, é algo que foge de uma mulher de propósito, porque ela não precisa imitar, ela é criativa o suficiente para cumprir com o seu propósito. A terceira coisa que nós aprendemos com Deus aqui nesse texto, ele nos mostra o cuidado com a excelência. E a excelência, ela está no princípio de Deus. Ele foi excelente, ele criou do melhor todas as coisas e ele teve cuidado.
ele planejou. E nós precisamos ser mulheres de propósito que têm excelência no seu serviço, naquilo que faz e como faz. Se você vai fazer um bolo para ofertar, faça o melhor bolo que você pode. Se você vai limpar o banheiro da igreja, limpe da melhor maneira. Se você vai dirigir departamento, faça da melhor forma. Se Deus é organizado, ele requer de nós mulheres organizadas, mulheres que sabem colocar cada coisa em seu lugar, porque tem aquilo que é de Deus, né? Deus coloca cada coisa em seu lugar, mas tem coisas que somos nós. Nós precisamos elencar na nossa vida aquilo que precisa estar em cada lugar, em seu devido lugar. Por exemplo, marido no lugar de marido, esposa no lugar de esposa, mãe no lugar de mãe, amiga no lugar de amiga. Nós precisamos saber que inverter papéis e colocar coisas como essas em seus lugares diferentes acaba trabalhando o relacionamento. Você já percebeu que alguns problemas em famílias acontecem porque elas não sabem respeitar o espaço onde cada um pertence? Então a esposa tem que aprender a ser esposa e não mãe, não filha, da coisa no seu lugar. E assim também é na nossa casa, é no ministério, em tudo que nós fazemos. Então precisamos colocar cada coisa em seu lugar, a sua casa. Se alguém for na sua casa hoje, tá cada coisa no seu lugar, ou tá a cozinha tá na sala, a sala tá na cozinha e vice-versa. Eu sei que para nós, donos de casa, não é fácil. Tem dia que a vontade que a gente dá é de gritar. Tem mais alguém aqui comigo? Comenta aqui, eu tenho vontade de gritar. Mas a verdade é que a gente não precisa fazer muito todo dia. Se a gente fizer um pouco todo dia, no final dá certo. Deus não fez tudo de uma vez. Ele fez um pouco todo dia até que ele concluiu. Se a gente aprender essa chave, toda a nossa vida muda de contexto e a gente se torna pessoas que sabem colocar cada coisa em seu lugar. Precisamos ser mulheres organizadas. Como é que está a nossa agenda? Como é que estão nossos compromissos, atividades, nossos afazeres? Como é que está a nossa rotina? A nossa vida está em organização ou está em desordem? Os nossos horários, nossas prioridades. Prioridade. Como é que está a nossa prioridade? Primeiro Deus, primeiro, segundo família, a sua pessoa está sendo colocada como um objeto da sua organização, ou você não está participante disso, você faz tudo para todos e não cuida de si. Precisamos ser organizadas em tudo que nós fazemos. Mulheres de propósito, elas são organizadas. Ela não tem as coisas fora do seu controle. Ela consegue desenvolver suas habilidades porque ela tem propósito. E quem tem propósito precisa se alinhar estrategicamente para alcançar o alvo. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com as nossas demandas e organizar elas de maneira que as prioridades sejam executadas e que nós não deixemos de cuidar daquilo que realmente importa, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus na nossa vida, a nossa família, o cuidado com o nosso lar, com a nossa saúde, com a nossa pessoa, com o nosso eu e também cuidar de todas as nossas atividades. Mas sendo organizada, vamos poder elencar cada coisa em seu lugar. Quando nossa vida está em desordem, a gente não consegue saber o que é prioridade, o que é secundário e caminhamos rumo ao fracasso, caminhamos rumo à desordem. Mas quando nos organizamos, vemos a obra perfeita sendo concluída. A palavra de Deus que eu quero liberar sobre a sua vida hoje está em Isaías, que diz: Eis que eu colocarei rios nos ermos, caminhos no deserto. E ele vai colocar isso de maneira clara, ele vai trazer ordem, ele vai trazer organização, direção, ele vai trazer aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Tem coisa nova chegando, por isso, se organize, se prepare, porque está chegando um novo tempo. Vamos declarar uma palavra juntas? Quero te convidar a escrever aqui embaixo e a declarar junto comigo. Vai botar aqui embaixo. Eu sou organizada. Se você não é, você vai se tornar. Ou está em processo, mas você vai conseguir. Então vamos lá? Eu sou organizada. Eu sou organizada. Vamos declarar juntas no 3? 1, 2, 3. Eu sou organizada. Eu sou organizada. Eu sou organizada. Isso mesmo. Você é uma mulher organizada. E a partir de agora, aquilo que está fora do lugar, coloque no lugar. Aquilo que está em desordem, coloque em ordem. Aquilo que está sem excelência, faça com excelência. Você vai conseguir viver tudo que Deus separou para sua vida. Mas precisamos ser organizadas assim como Ele foi. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te louvar por esse ambiente de adoração da tua palavra e te pedir, Espírito Santo, nos ajude, nos ajude a sermos pessoas que são criativas naquilo que faz. Que o Senhor desenvolva em nós a criatividade para sermos mulheres com um propósito, que te servem com organização, com excelência, com o nosso coração, com o nosso melhor. Que o Senhor coloque no lugar o que está fora do lugar. Que o Senhor nos dê sabedoria para colocar as coisas que nós devemos colocar nos seus devidos lugares. E possamos ver a nossa casa, a nossa família, a nossa vida fluir para a glória do teu nome e cumprindo o teu propósito. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Você que está aqui comigo e ainda não é salvo em Jesus Cristo, deseja se reconciliar com Ele, confessando como seu único Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus caminhos e querendo morar na vida eterna com Jesus, eu te convido a escrever seu nome aqui embaixo, porque nós vamos orar por você e vamos estar te direcionando. Esse canal do YouTube tem conteúdo todos os dias, então se inscreve aqui para você receber todas as nossas notificações. Também clique no sininho. Comenta aqui embaixo qual tema você gostaria de ver na próxima ministração do Café com Propósito. Que Deus te abençoe e até amanhã.